Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, a gente ainda está aqui, tá? A nossa consciência ainda tem um corpo, ainda está aqui nessa realidade, ainda está aqui apreciando as coisas, tá? Experimentando todo tipo de emoção, de sentimento, tá? Estamos aqui, tá, pessoal? E precisamos continuar nossa jornada de crescimento, né, pessoal? Para que a gente cresça, tenha a sabedoria e o conhecimento. Você viu que ontem eu gravei o vídeo de agnose espiritual, né? Nossa, e vocês, eu sei, esses vídeos assim, tá? As pessoas ficam interessadas, tá? Ela tem interesse nessas coisas, tá? A gnose espiritual, e aí eu vi aí que vocês comentaram, muita visualização, tá, pessoal? Pessoas novas se inscreveram no meu canal, tá? É sinal, isso é um sinal de que vocês estão gostando, né? Eu espero que continue, tá, pessoal? Porque é a nossa jornada, tá? Você não pode parar a sua jornada, tá? Você começou, tem que continuar, tá? É isso, é o que eu tô aqui, dia a dia, dia após dia, né? Na labuta, tá, pessoal? Aqui nessa situação. Para passar a mensagem para você sincera, um conhecimento para expandir a nossa consciência, né? Eu sinto muito que quase a maioria dos grupos aí, pessoal, não tem esse interesse, tá? Tem interesse de dinheiro, tem muitas coisas aí, tá? Mas é isso, é o jogo, tá, pessoal? É o jogo que a gente está jogando aqui nessa realidade. Então, mas a gente que é sincero, que fomos chamados para a espiritualidade, temos que passar uma frequência boa, um ensinamento bom, tá? Da espiritualidade. É isso que eu estou tentando aqui, tá, pessoal? Com dificuldade? Com dificuldade, tá? Tudo na vida aqui nessa tem dificuldade, tá? Mas com a ajuda da espiritualidade de Deus, tá? A gente está conseguindo nos manter aqui e fazer alguma coisa boa, tá, pessoal? Eu mesmo sem muito recurso, tá? Pelo menos eu tenho ajudado muitas pessoas aí, tá? E graças a Deus, se for cresceu agora aí as pessoas aí, se eu estou ajudando mais pessoas, graças a Deus. Se eu tivesse aqui, pessoal, ajudando só uma pessoa, eu estaria alegre, estaria satisfeito, tá? Importante que eu estaria fazendo a minha função aqui, tá? Trabalhando a minha espiritualidade, eu já estaria alegre, tá, pessoal? Mas é isso, tá, pessoal? Agradecer vocês aí que vieram aí, tá? E eu sei que tem muita gente ainda, tá, pessoal? Sofrendo aí com dificuldade na vida, tá? Os espíritos atormentando aí várias pessoas, tá? É isso, pessoal. É aquele que a gente leu ontem, né? Os demiurgos aí da vida aí, tá? Os demiurgos aí. Esses demiurgos tá em várias religiões disfarçado, tá? Disfarçado para receber adoração. Principalmente as religiões de baixa frequência, tá? Esses espírito demiurgo, ele tá para controlar mentalmente a mente das pessoas, tá? Criar confusão, tudo isso, tá? E tem um monte aí, tá? De grupos aí, tá, pessoal? Todos, tá, pessoal? Todos têm esse espírito e está abusando aí. Mas tem uns que o espírito se manifesta com mais força, tá? Mas todos têm aí, esse demiurgo tá aí, tá? Porque a matrix religiosa foi composta por esses espíritos aí.
E o apóstolo Paulo fala sobre que eles estão nos ares, né? Dominando a mente das pessoas. E a gente aqui que tá tentando tirar as pessoas, despertar a consciência para ela sair da frequência aí que os demiurgos aí preparou, tá? Em todo meio, tá, pessoal? Eles estão aí perturbando. Graças a Deus, pessoal. Então, por que eu tô falando isso? Eu vou tomar um chá aqui para minha garganta não ficar tão rouca, ficar um pato rouco, né? Minha voz é assim, tá, pessoal? Desde eu sou músico, eu cantava, era uma voz rouca assim, tá? Mas eu cantava, pessoal, e as pessoas gostavam do timbre da voz rouca, né? Mas graças a Deus, tá? Como é que se diz? É um negócio normal mesmo da minha voz. Mas é isso, e é normal, parecendo que eu vou perder a voz, né? Ficar. Mas é assim mesmo, tá? Tomar o chá aqui para melhorar, né? Para a gente começar o nosso tema. Por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Sobre essas coisas, pessoal. Por quê? Porque, como é que se diz? A falta de conhecimento, né, pessoal, leva a gente como é que se diz? A cair na ignorância e ser dominado por esses seres, tá? Esses seres espirituais que eles se apresentam aí como diversas entidades aí, tá? Entidades que estão por aí, tem muitos espiritualistas adorando esses demiurgos aí, porque eles estão se apresentando como uma entidade e tal. Tem muitos aí, tá? Que se apresentam, esses demiurgos estão aí e trazendo aí a frequência do mal aí, tá? Dizendo que vai fazer o bem, mas trazendo o mal aí. Então a gente precisa conhecer sobre essas coisas, tá, pessoal? Principalmente sobre o tema que eu vou falar hoje, que é o que é a lei espiritual. Então, o que é a lei espiritual, pessoal? E por que temos que nos alinhar a esses princípios? Por que a gente tem que se alinhar? Por que é alinhar? Porque é frequência, tá, pessoal? Essa lei aqui espirituais, né? São leis foi composta por universo, por Deus, tá? Para reger o espírito da pessoa, para reger a consciência. Foi colocada essas leis. Tem gente, pessoal, que é religioso aí, tá? Essas leis estão na Bíblia, mas tem muitos que não conhecem essa lei. Era, uma, era um estudo bom para que os pastores, né, se eles não estivessem preocupados só em fazer campanha para adquirir dinheiro nesses, eles estudavam sobre isso para essas pessoas conhecerem essa lei. Eu sinto muito, tá, pessoal? É vários, tá? Vários grupos não sabem, tá? O que são a lei espiritual para o espírito dele. E eles estão obedecendo coisa que o pastor, coisa da igreja que não tem nada a ver. A gente é para estar observando essas leis aqui. A gente tem que estar observando isso. Isso que é para a gente cumprir aqui nessa realidade, tá, pessoal? E muitos não cumprem, tá? Porque não sabem também. Tá ignorante em relação a isso. Então, a gente não pode ficar na ignorância, pessoal. Foi o que eu falei que eu ia até no vídeo de ontem que eu ia falar sobre as leis universais. Então, as leis espirituais para o nosso espírito. Não foi? Ontem eu falei, eu digo, eu vou ter que falar de novo para que tem muitas pessoas novas no meu canal, tá? Para ela entender o que é que ela tem que se alinhar. Qual é o princípio que ela tem que... É você ficar obedecendo
uma doutrina de um grupo, de uma igreja. É isso? Não, pessoal, tá? E essa lei você tem que perceber e você tem que se alinhar a esse princípio. Porque alinhamento tem a ver com a frequência, é você entrar na frequência. Não é alguém lhe obrigando o pastor, porque eu não vou ficar aqui, pessoal. Eu sou o pastor. Olha, está errado isso, não faça isso. É religião. Então, aqui não é religião, tá? Aqui não é religião. Eu sei que vocês estão pensando, muitas pessoas novas, eu sei que vocês estão pensando que eu estou aqui trazendo a religião para vocês. Mas não, tá, pessoal? Eu estou querendo despertar aquela gnose que está em você para você conhecer essas leis espirituais, tá? E se alinhar com ela. Porque não tem como alguém revogar essa lei que o Criador, Deus, colocou aqui. Não tem. Ela foi feita para reger a nossa consciência, tá? Então, pessoal, a primeira pergunta é: o que é a lei espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala: a lei espiritual é um conceito que se refere aos princípios ou regra que governam o universo espiritual, ou que são considerados princípios morais e éticos que, que devem orientar a conduta humana. Então, o que é que ele está dizendo que é essa lei espiritual, pessoal? É um conceito, né, que é trazido aí por muitas, como é que se diz? Grupos aí religiosos, né? Ao longo da história vem trazendo essas leis, e foi essas leis que os discípulos estavam mandando a gente olhar. Cristo também, tá? Que ele diz que essa lei se refere a princípio, regra que governa o universo espiritual. Então, que governa esse universo, tá? É uma regra. Então, se você sai dali, você é punido. E tem pessoas que estão sendo punidas e não estão sabendo nem por que está acontecendo isso comigo. Ai, meu Deus, por que isso? Não está acontecendo à toa, tá, pessoal? Está acontecendo porque você não está entendendo. É porque você não está entendendo, porque existe, você está aqui nessa realidade, existe princípios e regras que está governando isso aqui. E você tem que se alinhar com essa frequência de Deus. Então, através de princípios morais, né? Então, comportamento morais, você não vai fazer aí. E ético, então, você não vai sair mentindo também. Então, quando você faz isso, você está infringindo essas leis espirituais, né? Que deve orientar, então, deve orientar a consciência e a conduta humana das pessoas aqui nessa realidade. Essas leis são vistas como forças que promovem o equilíbrio e a harmonia, progresso tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Então, ele diz que essas leis são forças, pessoal. Forças espirituais que você não pode ir de encontro. Quando você ir de encontro, você sai do equilíbrio e sai da harmonia. Porque a gente se alinhar com essas forças, esses princípios, é para que a gente entre no equilíbrio e em uma harmonia espiritual. Para que a gente tenha progresso, né? Crescimento, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material, pessoal. Mas a gente precisa andar de acordo com essas leis. E tem muitas pessoas que não sabem o que é essa lei, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas aqui no meu canal, tá? Vocês vão saber, tá, pessoal? Porque ele fala que esse princípio, né, pessoal, é uma força que para você entrar no equilíbrio. Então, é uma frequência. Qual é a minha pergunta? E por que temos que nos alinhar a esses princípios?
Por quê? Esse princípio é que está governando, regendo o universo. Então, quando você sai desses princípios, você está fora da conexão com o universo, você está fora da sua espiritualidade, você está fora de tudo. Você está tocando outra música, porque o universo, as coisas aqui estão numa frequência tocando a música. E você está tocando outra. Então, você é igual você está numa banda, né? Eu sou músico. Eu, por exemplo, eu estou em Sol maior, os lá estão em Ré lá. O baterista, os outros instrumentistas estão em outra harmonia e eu estou em outra. Então, será que vai dar certo? Não vai dar. Então, o que é que a gente tem que fazer? O universo, a frequência que Deus colocou no universo, está aí no equilíbrio, na harmonia. Então, a gente tem que entrar nessa frequência. Entende por que é alinhamento? Que é alinhar com esses princípios? Aí, mas isso vai ser a nossa conduta, o nosso pensamento, né? Ética, moral. A gente vai ter que fazer isso. E a Bíblia manda, a Bíblia está nos instruindo a gente entrar nesse alinhamento, tá? E muitos não entendem porque tá me proibindo isso. A Bíblia é muito mal, tá me proibindo isso. Um monte de aí na internet falando um monte de bobagem porque não estudam, ficam aí observando essas coisas erradas que os pastores trazem aí, tá? Aí quando vê na Bíblia ali que para não fazer isso, para não, tá proibindo tudo. Eu quero ficar aqui à vontade. Você é livre, mas você também vai ter uma recompensa por essa frequência. Mas só que não quer. Ela ainda quer ir para o céu, quer ir para a paz, quer ficar numa boa, né? É isso que as pessoas pensam, pessoal. Aí ele fala, as leis espirituais são princípios universais que regem o funcionamento do universo e a vida humana em nível físico, mentais e espirituais. Então, ele pega toda essa camada que a gente tem, tá? A camada física, mental, das emoções, do pensamento e espirituais também. Você vê que essas leis espirituais, né, pessoal? Não é você e muita gente não sabe, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre as leis. Aí ele fala, elas são vistas como guia que orienta o comportamento, as ações, o desenvolvimento espiritual das pessoas, oferecendo um caminho para a harmonia, um crescimento interior, um equilíbrio com as forças maiores do cosmos. Então, uma força maior com Deus, você está. Por isso que quando a pessoa se conecta a Deus, à espiritualidade, ela está numa frequência de harmonia, pessoal. É a primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? É trabalhar a espiritual, a conexão com Deus, com Cristo, tá? É trabalhar isso para você entrar numa frequência melhor, tá? Então, ela é vista também como um guia, tá? Essas leis para vocês ir observando e guiando quem? Guiando a nossa consciência. Para que a gente desenvolva espiritualmente e ofereça um caminho de harmonia. Então, pessoal, você sabe que a Matrix sabe disso. Então, por isso que ele mudou a frequência da música. Ele mudou a frequência para você sair da harmonia que está tocando o universo. Que as leis estão reagindo. Então, está fazendo você corromper em várias coisas, tanto morais como ética. Esse é o trabalho deles, tá? Fazer com que a gente saia da frequência harmoniosa para cair numa frequência negativa, tá? É o trabalho deles e muitos estão seguindo, tá? É uma escolha da sua consciência, tá? Aí ele fala, essas leis são imutáveis.
e se aplica a todos, independente de crença religiosa ou culturais. Então, independente aí aonde você esteja aí, em qual cultura e qual crença você tenha, religião você tenha, essa lei está regindo todas as consciências. É uma lei do espírito, é uma lei para regir as consciências. Não interessa o grupo que você escolheu, aonde você nasceu, não interessa, ela está regendo, tá? É uma lei universal, por isso que significa lei universais, tá? Essa lei espiritual, tá? Aí ele fala, a lei espiritual tem sido descrita em muitas tradições ao longo do século. Então, ao longo do século, tem muitas, tá? Desde o ensinamento do hindu, do budismo, até o cristianismo, até as tradições esotéricas. Então, todas essas estão debaixo dessas leis. E eles falam, né? Alguns têm conhecimento, tem, outros não têm, né? Estão seguindo ali. Então, quando você também segue a intuição, pessoal, você está conectado com a espiritualidade, com Deus, você segue, então você está seguindo a lei. É por isso que Cristo falou, né? Aquele que está em Cristo, né? Nenhuma condenação há. Então, não, essas leis não vai pegar ele, porque ele está numa frequência, a frequência de Cristo, a frequência do amor, do equilíbrio, não pega ele. Por isso que não há condenação. Tá, pessoal? Essa lei, mas essa lei é regida por tudo no universo, tá? Não interessa se qual crença, todo mundo está caindo nela. Ele fala, ela serve como uma bússola moral e espiritual. Então, essas leis servem como uma bússola moral e espiritual. Para quem? Para a nossa consciência. É para uma bússola, você vê uma bússola que guia para dar direção. Tanto moralmente, eticamente e espiritualmente para aquela consciência. Para ele não ficar aí à toa aí. E tem muitas consciências aqui, perdidas à toa aqui, pessoal, fazendo cada coisa aqui. Sujando o ambiente de energias negativas. E quem está gostando disso é o... né? Você sabe, esses espíritos aí, os demiurgos, espíritos aí que estão disfarçados aí em muitos grupos religiosos, tá? Fazendo você ficar em frequências baixas para ele controlar a sua consciência, né? E isso, controle vem pela religião. Por isso que a religião foi criada por esses espíritos aí, tá? Para controlar as pessoas, para fazer com que as pessoas se comportem desse jeito, tá? Aí ele fala, oferecendo diretriz para viver uma sintonia com a natureza, o universo, e com um propósito maior da existência. Então, para que as pessoas vivessem no seu propósito, na frequência espiritual, tá? Por isso que a gente tem que se alinhar a esse princípio. É a minha pergunta, né? Tá? Aí a primeira lei, pessoal. Qual é a lei? É uma lei aí conhecida no meio espiritualista, tá? Essa lei é falada aí por causa de ganância, de dinheiro, tá? Mas não é só nesse sentido, tá? Mas desvirtuaram essa lei aqui, tá? A maioria dos espiritualistas, tá? Que é essa lei aqui, a lei da atração. Então, por que está dizendo lei da atração, pessoal? Porque a gente está vibrando, a gente é como um imã. A gente está atraindo as coisas. Ao mesmo tempo que a gente está lançando a energia, aquela energia volta para a gente. Então, se você lançar uma energia negativa, você quer receber a positiva, o bem? Não existe isso. A lei é para dizer isso. Se você lançar uma energia negativa no ambiente, ela vai retornar negativa para você. Agora, se você lança uma energia positiva,
você vai atrair a energia positiva. É assim, pessoal, que funciona, não tem para onde correr. É uma lei, tá? Então, aí ele fala que a lei da atração é das leis espiritual mais conhecida, né? Por causa dos espiritualistas aí, afirmando que semelhante atrai semelhante. Então, você quer atrair pessoas boas, tá, pessoal? Né? Circunstâncias boas, atrair pessoas. Então, você tem que vibrar positivo. Por isso que aqui, pessoal, eu vibro positivo, tá? Para eu atrair as pessoas. Até agora chegaram no meu canal pessoas na frequência que eu tô querendo, tá? Pode chegar aí uns loucos da vida? Pode chegar, mas eles vão embora. Porque se você permanece com a frequência alta, ele incomoda essas frequências, então ele vai embora. Ele não fica no meu canal, tá? Então, atrai semelhante. Segundo esse princípio, nosso pensamento, emoção, intenção tem uma frequência vibracional que atrai a energia, experiência semelhante. Então, a gente é como um imã. A gente tem uma camada vibracional aqui, é como um imã. A gente está emanando a energia e, de acordo com a energia que a gente emana, ela vai voltar para a gente. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde, pessoal? Me diga aí. Aí ele fala, pensamento positivo, por exemplo, atrai experiência e pessoas positivas, enquanto pensamento negativo pode atrair situação desafiadora e desconfortável. A lei da atração enfatiza a importância de cultivar uma mentalidade positiva, manter clareza sobre o desejo e o objetivo. Quando alguém se concentra, né, em algo com convicção e emoção, essa energia é enviada ao universo que corresponde, trazendo circunstância aliada com foco. Assim, a lei nos ensina que somos co-criadores da nossa realidade. E o que projetamos, temos e em termos de energia, retornamos para nós. Então, é de acordo com a energia que você lançar. Agora, o pior de tudo é que as pessoas não sabem, tá? Essa lei aqui, tem muitos que conhecem sobre essa lei, tá? Porque os espiritualistas aí, né? Por causa de prosperidade, de coisas assim, tá? Começaram a falar dessa lei. E não fala das outras leis, tá, pessoal? Tem que falar das outras leis também. Não é só essa, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, você vê, tá agitando, tá? Tá agitando aqui o clima aqui, tá? Tá agitando, é movimentar as energias. Então, não é isso, tá, pessoal? Não é só isso, tá? A gente vai criando a nossa realidade com energias boas, tá? E isso você tem que mudar. Não é uma coisa forçada também, tá? Tem que vir do coração, porque essas energias movem com a emoção, a intenção, tem que vir do coração, tá? Isso essas pessoas não falam para você, tá? Aí qual é a segunda lei, pessoal? A lei do karma. Não tem como sair dessa, tá, pessoal? É isso. Você vai saber que é a lei da causa e efeito. Então, você lançou a energia, vai ter um efeito aquela energia na sua vida. Não tem para onde correr. É a lei do karma. É falado aí também no meio espiritualista também, né? Que ele fala que a lei do karma também é conhecida como a lei da causa e efeito. É um princípio espiritual que afirma que cada ação gera uma consequência respondente. Então, cada ação que você tem, né? Porque a ação é você lançando energia. Tudo que fazemos, seja em pensamento, palavras, ações, retorna para nós de alguma forma.
Então, não tem como. É aquela lei que a Bíblia fala que tudo que você plantar vai colher, né? O karma não é visto como uma punição, mas como um reflexo do equilíbrio natural do universo, onde cada causa tem seu efeito. Então, se você sabe disso, você tem consciência disso, você aí já vai ter outro tipo de comportamento. Mas olha como tá as pessoas aí. Não tem consciência de nada, tá fazendo coisa, tá sofrendo karma aí, tá colocando, sabe? Tá muito, então. E as situações às vezes acontecem é para corrigir mesmo, tá? Aí ele fala, essa lei incentiva a responsabilidade. Ó como agita, ó pessoal. É só começar aqui, entende? Tava tão quieto aqui, pessoal. Tava tão maravilhoso o clima, eu meditei aqui. Mas é isso. É a energia, pessoal. É a energia quando lança, incomoda o espírito. Aí ele fala, essa lei incentiva a responsabilidade pessoal. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade, pois nos ensina que somos diretamente responsáveis pelas nossas ações e suas repercussões. Então, você tem que ser responsável pelo que você cometeu. Mesmo você, quando jovens, não sabendo, você comete, você vai ter ali o seu karma ali, tá, pessoal? Porque essas leis era para a gente estar sabendo. Então, muitas pessoas não sabem disso, tá? E a Bíblia ensina a gente a ter um comportamento, né? Para que não cause situação para mim. Então, ele fala que essa lei está presente em muitas tradições espirituais, né? Como hindu, budismo, espiritismo, né? Cristianismo. E frequentemente está associada à ideia de renascimento. O karma acumulado das vidas passadas influencia a vida presente. Então, tem gente que tem até karma de outra vida aí, tá no lombo dele aí, e tá refletindo aqui nessa realidade. Não é brincadeira, tá, pessoal? Por causa de quê? Por causa que não teve consciência, não tinha conhecimento disso, tá? E é isso que a Matrix quer. Não pense nisso, não. Vai lançando aí qualquer energia aí, tá tudo certo. Tá tudo certo? É agora que tá tudo certo? Teve até um espírita falando disso, não, cometer assim coisa, não, tá tudo certo. Tá tudo certo? É? Que negócio esse que tá tudo certo. Então, outra lei, pessoal, a lei do ritmo, né? Ele fala que a lei do ritmo, ritmo significa o quê? Música, né? Tá tocando uma música e você precisa entrar de acordo com essa música. Se você estiver fora, você tá fora da frequência da espiritualidade e do universo, você tá fora. Então, ele fala, a lei do ritmo ensina que todo o universo segue um ciclo, um movimento constante, um fluxo, como as marés. Então, como a maré vai e volta, vai e volta. Ela segue esse fluxo, essa lei do ritmo. Esse princípio reflete o ciclo da vida, da estação do ano e dos padrões naturais de crescimento e declínio. Todas as coisas no universo estão em constante movimento. E nada permanece em um estado fixo por muito tempo. Então, tudo está em movimento e está em um ritmo. Está tocando uma música. Está movimentando no ritmo. Então, você tem que entrar nesse ritmo. Tá? Senão você vai estar fora da banda musical de Deus, tá? Você vai estar fora da banda musical de Deus.
Então, ele fala que a lei do ritmo nos ensina a aceitar frustrações naturais da vida. Então, você tem que aceitar, pessoal. As coisas que acontecem aqui natural. Isso, é você entendendo o ritmo da música. Assim como altos e baixos emocionais, momento de sucesso, de desafio, faz parte do ciclo natural da experiência humana. Faz parte. Você tem que entender isso. Isso, quando você entende essa lei do ritmo, você entende essas coisas que estão acontecendo, é natural, pessoal. Esse princípio ajuda a entender que, assim como um período difícil passa, o momento positivo também pode ser transitório. Então, passa também. O que nos encoraja a manter um equilíbrio interno e paciência. Então, por isso que a gente tem que manter. Por quê? Para que tudo que estiver acontecendo aqui na net, isso não comprometa o nosso equilíbrio interno, pessoal. A gente tenha paciência, comece a entender isso, se isso é dessa forma que tem que acontecer. Você tem que compreender essa lei, tá? Senão você fica reclamando de tudo. Entra numa frequência de murmurar, que é uma energia negativa, né? Aí ele fala outra lei, a lei da unidade. Então, o que é que ele fala que é essa lei da unidade? Ele fala, a lei da unidade afirma que tudo no universo está interconectado. Embora cada pessoa, ser vivo ou objeto possa parecer separado em um nível físico, em um nível espiritual, tudo faz parte de uma única teia de existência. Então, tudo vem da energia. Então, tudo é energia, tudo vem dessa fonte. Esse princípio ensina que, ao prejudicar ou ajudar outra pessoa, estamos essencialmente fazendo o mesmo para nós, pois todas as energias estão interligadas. Então, você está fazendo um bem, por exemplo, eu estou aqui, estou ajudando muitas pessoas, fazendo um bem espiritual, emocional, né? Até físico para essas pessoas. Eu estou fazendo bem a mim mesmo, pessoal. Então, uma pessoa que tem o entendimento dessa lei, ela sabe que tudo está interconectado. Mas com uma pessoa disse, nada, eu vou fazer aqui é para mim, ó. Não, eu quero dinheiro aí, tá? Começa a enganar a outra pessoa. Então, uma pessoa dessa ainda não conhece essa lei da unidade. Ela está ainda com pensamento de separação. Tá no ego, é o ego que está fazendo isso. Eu quero tudo para mim, começa a enganar outra pessoa. Então, tá fora da lei da frequência. Entende? E vai sofrer consequência por estar fora dessa lei. Porque é a lei do dar e receber, né, pessoal? Então você tem que dar e receber essa para receber. Você tem que entender essa lei. É a lei que rege o universo, pessoal. Tá? Mas muitas pessoas querem o quê? Eu quero para mim, só quero receber, não quero dar. Então, você, quando faz isso, você só está querendo receber, não querendo dar. Você está fora, você não está entendendo essa lei da unidade. Você está fora da espiritualidade. Tá? Aí ele fala, a lei da unidade promove a compaixão, a empatia e a cooperação entre os seres humanos. Então, é para promover isso, pessoal. Essa lei da unidade é para promover a compaixão, a empatia, a cooperação entre os seres estejam em uma harmonia, um amando o outro, um ajudando o outro. É para isso. Mas vê, até os meios religiosos estão fora dessa frequência da unidade, pessoal. Dessa lei. Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, ela nos lembra que todas as ações têm impacto
sobre o todo e que devemos agir como consideração e respeito pelas outras formas de vida e pela própria terra. Então, respeitar tanto a terra, os outros, tá? Essa lei é para que a gente entre nessa vibração do amor, pessoal, tá? Que é o amor é que vai unir as pessoas, né? E é o que Cristo queria que os discípulos passassem essa vibração do amor para unir as outras pessoas, ter aquela unidade. Aí ele fala, a partir desse entendimento surge a responsabilidade de cuidar não apenas de si, mas também do outro e do ambiente. Então, você não vai só cuidar de si, você tem que cuidar de si, tá? É a primeira coisa, você tem que trabalhar, cuidar de você. Depois você vai cuidar do outro, tá? Ó aí, ó, pessoal, ó. Só é eu começar a falar, tá? É assim, pessoal, é energia, tá? Energia não quer que a energia positiva aconteça, os espíritos começam a se mover, pessoal. É incrível, tá? Agora, o que é que ele fala, outra lei, pessoal? A lei da vibração. Então, essa também é conhecida também, tá, pessoal? Os espiritualistas falam muito aí sobre essa lei, tá? Tá? Que a gente tem que vibrar positivo, né? É isso que a gente tem que fazer, tá? E trabalhar a frequência e nos alinhando com a frequência que a espiritualidade quer em tudo, tá, pessoal? Tem alguns espiritualistas que passam só essa vibração como pensamento, mas próprio eles não estão na vibração. Entende? Desse dar e receber mesmo, eles não estão nessa vibração. Né? Eles querem dar e querem receber logo, então eles cobram logo de você. Eles não esperam você tomar consciência. Aqui não. Aqui eu estou esperando aqui as pessoas tomarem consciência, entrarem nessa vibração para que ela venha contribuir aqui para o meu, mas consciente, tá? Porque tem muitas pessoas fazendo aí o que os pastores, os espirituais, mas elas não sabem o que estão fazendo. Como é que se diz? Está ainda dormindo. É preciso acordar para tomar consciência, para que ela saiba o que tem que fazer. Tem que tomar consciência. Aqui é um canal para que você tome consciência. Se você não tem consciência aqui, então isso incomoda a pessoa, tá? É para incomodar mesmo. É para você melhorar, pessoal. Tá? Aí os líderes, os pastores fazem aí você lhe dá, mas você não sabe nem por que estão dando. Tá, pessoal? É isso, tá? E tem muitos assim. Então, tá na hora de acordar também, tá? Então, ele fala, a lei da vibração, né? Afirma que tudo no universo está em constante movimento, vibrando em uma determinada frequência. Então, o universo, a frequência de Deus está aí. A energia, a vibração está aí. Agora, a pergunta é, será que você está de acordo com essa frequência? Essa vibração? É a pergunta, tá? Ele fala, isso inclui objeto físico, pensamento, emoções e seres espirituais. Então, seres que estão na vibração da espiritual de Deus, né, do Criador, é seres elevados, os anjos, os mentores, eles estão na frequência eles estão nessa vibração elevada. E seres que estão na baixa vibração são seres que estão fora da frequência da espiritualidade, do que Deus quer. Então, tudo tem uma vibração. Cada pensamento que a gente está pensando aí, tá? Você está pensando agora, cada pensamento, o sentimento gera uma vibração. Então, eu senti uma emoção, digo, nossa, senti uma alegria, senti uma tristeza.
você está gerando uma vibração. Tem para onde a gente correr, pessoal? Me manda logo botar de horário, porque eu tenho que sair daqui, porque é difícil, tá, pessoal? Por isso que não é fácil a gente viver aqui nessa realidade. E principalmente a gente está de lado de consciência perturbada, que não sabe nada disso, está perturbando o ambiente, está a vida dele. Então, é isso, pessoal. É mais difícil ainda a gente viver aqui por causa disso. Então, que afeta tanto o indivíduo quanto o ambiente ao redor. Então, você afeta a sua vida e afeta o ambiente. Está sujando. Então, tem muitas pessoas sujando aí. Quando ela está na vibração baixa, ela está sujando o ambiente de vibração. Aí ele fala, tá? Pensamento, emoção como amor, gratidão e compaixão vibram em uma frequência mais alta, enquanto a emoção como raiva, medo, ressentimento tem uma frequência mais baixa. A lei da vibração ensina que, ao elevar nossa frequência vibracional, podemos atrair experiências mais positivas, pessoas, situações alinhadas com essa vibração alta. Então, qual é o nosso proteção, nosso escape, pessoal? É a gente trabalhar nossa vibração, frequência para ela estar alta, tá? E é difícil, tá? Porque o inimigo vai usar a gente aí para atingir você, para derrubar a sua frequência. É por isso que é difícil. Me leve logo. Eu quero sair daqui, ET. Eu quero sair dessa terra. Ai, meu Deus, eu não aguento, não. É por isso que é difícil, pessoal. Tá? E é uma lei que tá aí, tá? Se você sai da vibração, você vai para uma frequência baixa. Aí, já viu, né? Você vai atrair coisa aí. E pior que se você fica muito tempo nessa vibração, tá? Isso que é o pior, tá? Porque se você cai, mas depois melhora, começa a levantar, tá tudo certo, tá? Entende, pessoal? Então, qual é a outra lei? A lei da polaridade. Então, essas leis, pessoal, ela é conhecida, tá? No livro, até que eu já falei aqui também, no meu canal, que é o livro do hermetismo, tá? Que trouxe essas leis, hermetismo, que significa, hermético significa fechado. Então, são essas leis que foram escondidas, mas alguém abriu aí, tá? E a gente aí teve conhecimento sobre essas leis, que está regindo aqui onde a gente está, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, a lei da polaridade, né? Afirma que tudo tem dois polos. Tudo tem dois lados opostos. E que o oposto são, na verdade, duas manifestações da mesma coisa. Então, vem da mesma coisa, mas cada um tem um polo diferente, uma vibração diferente. Por exemplo, luz e escuridão, frio e calor, alegria e tristeza são opostos que existem dentro do mesmo aspecto. Então, é a dualidade aqui, tá, pessoal? Igual a gente tem o bem e o mal, pessoal. A gente convive com isso, tá? Então, são essa polaridade que está também nessa realidade, tá? Como tem luz, tem escuridão. Por isso que a gente tem o nosso lado sombra. Nossa, pessoal, é muito ruim saber disso, né? Mas é isso. A gente tem que saber e tomar responsabilidade e começar a trabalhar a nossa frequência boa. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Aí ele fala, este princípio nos ensina a compreender, aceitar que os opostos são necessários para o equilíbrio do universo. Então, para que existisse equilíbrio no universo, tá? Precisam existir os dois lados, os opostos,
tá? O quente, o frio, né? A alegria, a tristeza, a luz e a escuridão. Você vê? Porque se a pessoa que não tem dia, só dia aqui, não tiver noite. Ou então só tiver noite. Então, existem essas duas aqui. Para ver equilíbrio nesse universo aqui, pessoal. É uma lei que está aí e ninguém pode interferir nela. Aconteça o que acontecer, ela está regindo sobre a gente, tá, pessoal? Aí ele fala, essa lei ajuda a desenvolver a resiliência e ensinar que, mesmo na situação mais desafiadora, existe um lado positivo que pode ser explorado e transformado. Então, se você está numa situação, numa frequência, numa polaridade negativa, existe a polaridade positiva. Então, só é você equilibrar, trabalhar para passar para positivo. Essa lei dá compreensão disso, pessoal. Tá? Para que a gente entenda isso, tá? Ele fala, a lei da polaridade incentiva a mudança da perspectiva, permitindo que o indivíduo veja que em qualquer situação existe a oportunidade de transformação e crescimento. Então, em qualquer situação existe isso, tá, pessoal? Para a gente transformar. Cadê, pessoal? Vamos falar aqui, depois vamos dar uma parada, né, pessoal? Porque já 51 minutos, mas vamos ler essa lei aqui, a lei do gênero. O que é isso, pessoal? Ele fala, a lei do gênero afirma que tudo no universo contém tanto o princípio masculino como o princípio feminino. Tudo no universo. Então, por isso, pessoal, que na criação lá, tá? Eu até cantei uma música aqui, né? Se Deus é menino ou menina, né? Tem aquela música, tá? Então, mas muitos não compreendeu, tá? Todas essa energia para ver a criação, Deus para fazer as coisas, usou tanto a energia masculina como a energia feminina. E essa é uma lei que está aqui regindo aqui também, tá? Que é a lei do gênero, tá? Que ele fala, essas energias, então, são energia. A energia masculina e a energia feminina. E a gente tem essas duas energias dentro da gente, tá, pessoal? Eu como tenho aqui conhecido como homem masculino, eu estou colocando a minha energia para fora como masculino. Mas eu tenho a energia também feminina. Tá? É isso que as pessoas não entendem, tá? Eu tenho as duas energias. Então, por que Deus fez a gente com essas duas energias? Então, as mulheres, vocês mulheres que estão aqui, você se comporta nessa realidade como uma energia feminina, mas você tem energia masculina. E você precisa equilibrar essa energia dentro de você, tá? Mesmo eu como homem, eu tenho uma energia masculina, eu tenho que equilibrar também, tem que aparecer energia feminina também. Não tanto, nem para menos, né? Mostrar machão. Então, tem que haver um equilíbrio aí dessas energias. Então, essas energias estão relacionadas ao sexo biológico. Não está, então, ele diz que essas energias não estão relacionadas ao sexo biológico. Não tem nada a ver com sexo aqui que a gente conhece, tá? Mas representa características universais. O princípio masculino é ativo, lógico e projetivo. Então, tem a ver com a ação que você faz. Então, eu tenho uma ação aqui ativa, né? Lógico e projetivo. Enquanto o princípio feminino, receptivo, intuitivo e criativo.
ele não é ativo, né? Ele é passivo. Então, por isso que existe aí, se você é ativo ou passivo. Então, porque quer dizer que qual é a energia que você está colocando aqui nessa realidade, tá? Qual é a energia? E tem que ser de uma forma equilibrada. Por exemplo, eu sou homem, estou ativo, a energia mais ativa, mas eu tenho que equilibrar também a energia feminina também. Porque para não entrar no desequilíbrio, um homem totalmente só ativo, só machão, ele não pode ir para essa frequência, porque entra no desequilíbrio. Então, tem que ter também a energia feminina. A mulher também ela tem mais energia feminina, a personalidade dela só vai ser aquela energia. Não, ela tem que colocar também a energia masculina. Entende? Tudo no equilíbrio, tá, pessoal? O negócio é que as pessoas confundem isso com o sexo. E ele diz que não tem nada a ver com sexo biológico. Aí ele fala, esse princípio de gênero está presente em todo aspecto da criação. Então, está em toda a criação. Então, Deus tem essas duas energias, tanto a energia masculina como a energia feminina. Nossa, irmão, porque Deus é homem, Deus é. Tá, eu também sou homem, mas eu tenho. Deus me criou com energia masculina e feminina. Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem, tá? Nessa lei aqui do gênero. Então, ela está presente em todo aspecto da criação, desde a natureza até o pensamento humano. O equilíbrio dessas energias é essencial. Então, para a harmonia e a compreensão desse princípio, para ajudar o indivíduo a integrar aspecto tanto lógico quanto da intuição, porque a lógica é do homem, a intuição é mais para a mulher, é mais feminina. Então, tem que unir isso aí, pessoal, em as suas decisões, em suas decisões e ações. Então, você precisa ter isso aí, tá? Agora vamos parar aqui, tá, pessoal? Vamos para a segunda parte, tá? Vamos parar aqui. Na próxima eu vou falar aqui o último lei aqui, tá? É uma lei conhecida aí, todo mundo conhece, tá? Essa daí todo mundo conhece. Mas no segunda parte eu vou falar sobre essa lei. Então, até a segunda parte.